Já imaginou o que aconteceria se, de repente, a Terra parasse de girar? O que parecia impossível pode esconder consequências devastadoras para a vida como a conhecemos. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além do que a ficção científica já imaginou. Segure-se, porque este cenário alternativo vai te levar ao limite da imaginação. A Terra, o nosso lar, gira em torno do seu próprio eixo a uma velocidade impressionante de cerca de 1.670 km por hora na linha do Equador. Esse movimento de rotação é o que dá origem aos dias e noites. Mas por que a Terra gira? Para entender isso, precisamos voltar ao começo. Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, quando o Sistema Solar estava se formando, a Terra era apenas uma enorme nuvem de gás e poeira. À medida que essa matéria se aglutinava, um movimento giratório foi criado, semelhante ao de um patinador girando mais rápido ao aproximar os braços do corpo. Esse movimento foi herdado do disco de gás que cercava o Sol. Desde então, a Terra nunca parou de girar. Mas você sabia que, aos poucos, a Terra está desacelerando? Isso mesmo. A cada século, a rotação da Terra fica um pouco mais lenta, cerca de 1,7 milissegundos por século. A principal responsável? A Lua. A gravidade da Lua puxa as marés dos oceanos, e esse movimento de sobe e desce atua como um freio natural, retardando lentamente a rotação da Terra. Mas não se preocupe, você não vai notar a diferença em sua vida. Levaria milhões de anos para a Terra parar completamente de girar, ou algo catastrófico teria que acontecer. Mas e se, de repente, a Terra parasse de girar, sem aviso prévio? Vamos supor que, em um piscar de olhos, esse giro constante fosse interrompido. O que aconteceria? Primeiro, todos nós seríamos lançados em uma direção. Lembre-se, estamos nos movendo junto com a Terra a mais de 1.600 km por hora. Se a rotação parasse instantaneamente, tudo que não estivesse firmemente ancorado, árvores, edifícios e até mesmo nós, humanos, seria arremessado a uma velocidade incrível. Para quem estivesse próximo ao Equador, o impacto seria equivalente a ser arremessado de um carro a mais de 1.600 km por hora. As consequências atmosféricas seriam igualmente assustadoras. A atmosfera, que também se move junto com a Terra, não pararia de girar imediatamente. Isso criaria ventos catastróficos, com velocidades acima de 1.000 km por hora, destruindo tudo em seu caminho. A rotação da Terra também afeta a forma como os oceanos e continentes se distribuem. Sem a força centrífuga gerada pela rotação, a água dos oceanos começaria a se mover em direção aos polos. Isso significa que regiões como a Europa e o norte da América do Norte poderiam ficar completamente submersas, enquanto vastas áreas ao redor do Equador seriam expostas como desertos estéreis. Imagine desertos onde antes havia mares e inundações, onde antes havia cidades. A Terra se tornaria irreconhecível, com uma redistribuição brutal das massas de terra e água. E o ciclo de dias e noites? Bem, sem a rotação, metade do planeta estaria constantemente voltada para o Sol, enquanto a outra metade permaneceria em uma escuridão eterna. Isso criaria um contraste brutal. De um lado, as temperaturas subiriam a níveis insuportáveis, tornando o solo árido e incapaz de sustentar a vida. Do outro, uma escuridão fria e congelante tomaria conta, congelando oceanos e terras. A zona intermediária entre a escuridão e a luz seria o único lugar habitável, mas mesmo ali as condições seriam extremas. A rotação da Terra também é responsável por algo essencial: o nosso campo magnético. Esse campo nos protege da radiação solar e dos ventos solares, partículas carregadas que, sem proteção, poderiam destruir a nossa atmosfera. Sem a rotação, o núcleo da Terra poderia parar de girar, e com ele, nosso escudo protetor. Isso deixaria a Terra vulnerável
a níveis letais de radiação, tornando a vida na superfície praticamente impossível. Se a humanidade de alguma forma conseguisse sobreviver ao caos inicial, teríamos que nos adaptar a um novo estilo de vida. A sociedade mudaria drasticamente, com novas tecnologias para sobreviver no pequeno cinturão habitável entre luz e escuridão. Haveria migrações em massa, em busca de condições melhores, e as zonas ao redor do Equador se tornariam novas áreas de exploração desértica. Agora, se a Terra desacelerasse lentamente ao longo de milhões de anos, em vez de parar de repente, as consequências seriam igualmente dramáticas, mas menos violentas. Com o tempo, os dias se tornariam mais longos, durando meses, e as estações do ano seriam completamente alteradas. A vida teria que se adaptar a esses novos ciclos, e isso incluiria não apenas os humanos, mas também plantas e animais. A rotação da Terra é uma força essencial, invisível, mas absolutamente vital para a nossa existência. É um lembrete de como estamos profundamente conectados ao funcionamento do cosmos. Embora a ideia de a Terra parar de girar pareça absurda, imaginar esse cenário nos faz perceber como dependemos dos mecanismos cósmicos que consideramos garantidos. E aí, o que você acha? A humanidade poderia sobreviver em um mundo sem a rotação da Terra? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para mais cenários alternativos que desafiam nossa imaginação.